Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com Pedro José, um dos contemplados pela bolsa que o Instituto Alfalba ofereceu para músicos participarem do Festival Internacional em Iloílo, no Chile. E hoje eu vou estar aqui batendo um papo com o Pedro aqui sobre música, sobre como está sendo a experiência dele lá no Chile, como era a experiência dele como músico aqui no Brasil. E eu espero que esse seja um papo muito bacana. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo jóia. Então, Pedro, você pode me contar um pouco como foi a sua trajetória com a música? Se você tinha já um outro músico na sua família? Como foi esse processo para você de começar a tocar o seu instrumento? Não tenho certeza qual instrumento você toca. Qual instrumento você toca? Violino? Violino, ai que legal. Eu tive aula de violino quando era criança, mas eu não era muito boa. Legal. E como foi É, essa jornada para você? Como foi pegar no seu primeiro violino, começar a tocar? Como é que foi? sim. Então, na verdade, eu comecei em 2012, né, no violino, mas eu não conhecia o violino. Quem conhecia o violino era o meu irmão, Miguel, e ele que queria tocar. Aí, a minha tia me deu um violino, e a gente meio que entrou junto, e eu entrei que meio que obrigado, assim, que a minha mãe colocou, e a gente ia junto e tudo, a gente sempre fez as aulas junto. E eu comecei na minha cidade, de Divinópolis, em Minas Gerais, na escola de música da cidade. E depois de um tempo eu vi necessidade de começar aulas particulares, né, com o professor Júlio, né, da cidade. E para isso eu comecei a tocar violino na rua, porque a minha mãe é mãe solteira e era difícil pagar as aulas particulares para mim e para o meu irmão, então eu e meu irmão chegamos na conclusão de tocar na rua para conseguir pagar as aulas. Aí a gente fez isso e a gente estudou por um tempo lá em Divinópolis. E acabou que o meu irmão não toca mais, ele resolveu seguir outra trajetória, né? E eu resolvi continuar na música. Quando eu comecei a tocar na rua, eu comecei a pegar mais gosto, comecei a gostar mesmo de me divertir tocando, né? O pessoal passava, conversava, aí eu fui começando a interagir. Eu sempre fui uma pessoa que não conversava muito, assim, tô tentando melhorar isso agora, mas depois eu tive a oportunidade de participar de um festival em Belo Horizonte. Eu nunca tinha ido lá, não conhecia a realidade lá e tudo, não conhecia os professores, e eu tive um contato com o professor Edson Queiroz, que posteriormente foi meu professor de graduação. Aí eu fiquei inspirado em estudar mais, porque eu vi os alunos da graduação tocando, foi bem inspirador, assim. E depois disso eu decidi começar a estudar com professores de Belo Horizonte, né, para preparar para fazer o vestibular de música. E eu fiz aula com o professor Vitor Dutra, né, por um ano e meio, assim, que ele me preparou para o vestibular da UFMG, e eu comecei em 2020, né. Eu comecei a fazer aula com o Vitor Dutra em 2018, bem no final do ano. Em 2020 eu comecei a graduação na UFMG, né, na classe do professor Edson. E no meu tempo de graduação, veio a pandemia, eu fiz 2 anos online, foi bem difícil, sim. Mas depois que voltou em 2022, aí foi uma experiência presencial, tive contato com outros alunos, a gente sempre trocando feedback, um ajudando o outro, assim, foi bem legal. Nesse período, eu participei de alguns festivais no Brasil também, eu sempre tentando participar desses encontros, porque são outros professores Uhum. muito bons, né, um contato com pessoas de outras regiões, umas trocas de experiências também que agregam muito, né, para a formação do músico. E também já participei de orquestras em Belo Horizonte, né? Ano passado eu participei como contrato temporário da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Foi uma experiência muito boa. Também cheguei a participar da academia da Orquestra do Preto, Legal. Orquestra do Inhotim. E Mas atualmente eu não sou mais em orquestra. Eu decidi sair, não renovar o contrato temporário na Orquestra Sinfônica, porque eu senti a necessidade de continuar evoluindo cada vez mais, dedicação ao instrumento mesmo. Uhum. E eu sentia que eu estava gastando muito tempo estudando repertórios orquestrais, porque aí já era um cenário profissional. A gente estava trabalhando, tinha que entregar o resultado sempre na orquestra, e eu estava acabando não conseguindo
evoluir as minhas coisas técnicas minhas, aí eu resolvi, arriscar e Uhum. sair, assim, para tentar algo maior no futuro. E acabou que depois que eu saí, foi praticamente quando eu formei no final de 2024, meu recital de formatura, né. Depois faltaram algumas matérias, mas não era com violino. Eu resolvi arriscar e acabou que foi bem difícil, porque uma troca de professores, depois que você forma, você fica um pouco perdido. Ah, o que eu Uhum. faço agora? Eu preciso mudar professor, porque acaba que depois que você forma, a tendência é você fazer algo com outro professor, tentar uma coisa nova, porque já ficou muito tempo a mesma metodologia. E acabou que foi um ano bem difícil, assim, para mim. E eu sentia que essa adaptação, né, com outros professores demora, ela não é rápida. É. E eu ficava muito frustrado, porque eu não estava vendo evoluções, da forma que eu gostaria e não estava tendo resultados, assim, nas provas que eu estava tentando. Isso me deixou bem desanimado e me fez até pensar em desistir, Sim. tentar outra faculdade, porque estava muito incerto, sem saber mesmo, assim, se era isso que eu queria mesmo. Mas eu continuei, Continua. mesmo não vendo resultado, sempre estudando muito, dedicado, assim, todo o tempo. E depois eu conheci outro professor que eu acho que eu me ajustei, assim, que mais meu perfil, e eu me senti bem, assim, depois que a metodologia funcionou comigo, já estava sentindo uma evolução, e foi bem inspirador, tive contato com outras pessoas também. E nesse prazo, eu comecei uma pós-graduação na Universidade Estadual de Minas Gerais, na casa do Thiago Wanger, que é o meu professor atual, com quem eu faço aulas regulares. E acabou que depois meio que engrenou a coisa, e eu me inscrevi no festival de Ruilo, não sei se pronuncia assim, Ruilo, mas quando eu vi no Instagram eu achei bem interessante, assim. Primeira vez eu achei que era para todos os brasileiros que passassem ganhar a bolsa, por isso que eu resolvi tentar, porque depois que eu fui ver que era apenas uma, e eu costumo achar que eu não vou conseguir passar nas coisas, até por causa dessa fase que eu tava de Uhum. incerteza. Mas acabou que eu tentei, assim, tentei fazer o melhor para a gravação da prova e fiquei bem surpreso com o resultado e fiquei bem feliz também Legal. que foi contemplado e inclusive o instituto, eu agradeço muito por a oportunidade, eu estou gostando muito do festival, um festival de um nível muito alto, os professores muito bons, a organização muito boa, assim, nada a reclamar. Os colegas também, experiências incríveis, é, música muito bom, pessoas muito boas, estou aprendendo muito aqui. E eu estou muito grato pelo Instituto de me proporcionar isso, porque é difícil para nós brasileiros, né, sair Uhum. de outro país, as passagens são muito Sim, caras, sim. a hospedagem é muito cara, e eu imagino que se eu não tivesse ganhado a bolsa, eu não conseguiria vir aqui, não estaria vivenciando isso, conhecendo tantas pessoas, e algo que está me agregando muito, assim. Muito feliz em ouvir o seu relato, Pedro. E realmente é difícil, né, você continuar no qualquer carreira é difícil, a música também, a prática, manter um instrumento, manter as aulas, como você falou, é difícil também, é caro, e violino é um instrumento caro também, né. E como você ali em 2012, você tinha uma projeção do que você seria no futuro, além de músico? Ou a partir do momento que você pegou no violino, você sabia que aquilo era para você? Ou como é que foi isso, assim? Então, é porque no começo eu não queria tocar violino. Eu ia obrigado na aula, né. Eu comecei a pegar gosto depois que eu comecei a tocar na rua e tive interação com as pessoas, que eu vi que meio que a música era a forma que eu conseguia me comunicar com as pessoas. Como eu tinha problema em comunicação com outras pessoas, meio que foi uma forma de me expressar, sabe. Que legal. Aí que eu comecei a pegar gosto pela música e depois, assim, 15 anos eu já tinha decidido que eu queria, assim, 15, 16 anos. E você disse que viu a bolsa através do Instagram. Quem mostrou isso pra Sim. você? Apareceu ou só foi seu Apareceu, professor? eu imagino que eles tenham impulsionado a publicação e apareceu no meu Instagram, eu achei bem interessante, assim. E a coordenadora, ela estudou na mesma universidade, né? A Bárbara, inclusive, coordenadora fantástica. E eu perguntei para ela como é que era, ela me esclareceu umas coisas. Primeira vez eu não estava muito esperançoso de, de passar, mas ela foi me encorajando para fazer e tudo, que o repertório que eu estava fazendo estava legal
pra tentar, e acabou que eu tentei depois. E como é que foi o processo seletivo? Você teve que mandar algum tipo de vídeo? Como foi a avaliação? Como você já falou que se sentiu um pouco inseguro durante a avaliação, mas você sentiu alguma espécie de alívio depois que já mandou tudo, a avaliação e estava ali só na espera? Ou você continuou com esse sentimento de hesitação, ou então de não esperar muita coisa? Na verdade, foram 2 chamadas, né, tinha a primeira e a segunda, são 2 datas, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas eu estava querendo escrever na primeira, mas acabou que eu desisti na primeira. Aí eu fui, resolvi mesmo. Aí eu já tinha estudado as coisas, depois eu parei, porque eu achei que não ia conseguir fazer um outro vídeo. Até porque a gente fica com esse perfeccionismo, de tudo Uhum. sai perfeito. Aí eu desanimei. Mas acabou que depois, na segunda chamada, quer saber? Vamos tentar. Porque Você só só passa sabe quem se tenta. tenta, Se eu não né? tentar, como eu vou saber? Aí estudei muito, assim. Eu precisava mandar um excerto, né? Que eles pediram, excerto específico para o festival. Estudei, assim, fiz o que dava pra fazer, estudei muito, assim. Uma gravação também de uma peça livre escola, acabei mandando o concerto que eu tinha gravado também. E enviei na cara e na coragem. E pelo você disse que tem gostado daí, gostado da experiência com outros alunos, com os professores, mas como foi para você viajar, assim, tão longe de casa, né, e chegar aí, uma língua diferente, pessoas vindo de outros lugares, eu acho, assim, né, e os professores, você tem gostado da experiência de estar cercado de música todos os dias? Como tem sido isso para você? Como todos os festivais, para nós músicos em formação que almejamos entrar em orquestra ou estar fora, é um cenário que é muito bom, porque você acaba conhecendo pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma visão, pessoas sempre dispostas a ajudar, assim, sabe? Isso que eu acho interessante nos festivais, inclusive nesse, tem um pessoal muito legal, assim, todo mundo, assim, bem disposto a ajudar, encorajar o outro, trocar experiências, trocar informações. É, a gente aprende não só com os professores, Uhum. a gente acaba aprendendo mais com os alunos também, porque cada um tem uma vivência única, uma experiência única, são de regiões diferentes, países diferentes, escolas diferentes, professores diferentes, metodologias diferentes, acaba que muita informação que agrega assim para a formação do músico. E você tinha dito que não estava com essa sua hesitação, essa sua meio que desesperança, né, com a música, estava sendo porque você não estava conseguindo praticar, avançar, e você sente que você tem tido mais oportunidades agora para praticar sua música, para praticar o violino, para evoluir a sua habilidade. Você acha que você tem evoluído, aprendido mais? Sim, então a questão de estudar nunca foi o problema. É, sempre, nunca foi um problema para mim. Eu estava meio incerto por não ver resultados tão rápidos Uhum. como eu esperava. Talvez pela mudança de metodologia, essa transição de uma escola para outra, mas agora tá consegui alinhar tudo assim, tá. Eu tô sentindo que tô tendo uma evolução assim boa. Tá, agora eu tô bem assim, com essa questão violino e eu. Então, bacana. E o que você acha que esse festival, que essa viagem, esse aprendizado, vai agregar para você como músico aqui daqui para frente, no futuro? Quando eu voltar para o Brasil, Sim, ou então até agora você acha que tem se tornado um músico melhor? Você acha que esses resultados não, estão sendo mais rápidos? E que você acha que isso te- vai ser um avanço para você? com certeza, com certeza. Aprendendo muito aqui com os professores também. Com certeza. Eu só vou sair daqui outra pessoa. Assim, tô poucos dias aqui, eu já senti uma evolução em várias coisas. Legal. E voltando para o Brasil, você quer voltar para alguma orquestra? Você já tem um caminho que você pensa em seguir? Como é que você acha que vai ser sua volta para cá? O que você vai trazer de experiência? Hum, Você fala o meu objetivo depois que Sim. sair daqui? Então, nesse momento eu estou preparando para tentar um mestrado nos Hum, Estados Unidos. nossa, bacana. Eu acho que essa experiência aqui está sendo muito boa, porque a gente conhece outras pessoas que também estão tentando. Sabe que a gente tem alguns contatos assim.
E para o pessoal que estudava com você, estudava música com você no Brasil, você acredita que tem outros músicos também que possam tentar essa bolsa no futuro ou outras bolsas que, assim como você estavam um pouco hesitantes, e como você acha que essas pessoas devam agir? Se elas devem ir atrás dos seus sonhos, como você acha que Na verdade, lá na nossa região, lá em Minas, tem muitos, assim, muitas pessoas muito boas, sabe? E, porém, assim como eu, tem medo de tentar e não conseguir. E acabar ficando mal depois disso. Então, o- acaba que muitas pessoas muito boas não conseguem ir para os festivais, não por causa delas, mas pelo medo. Por não querer arriscar, sabe? Porque são inúmeros, assim, muito bons, assim, com potencial absurdo. E por esse medo, acabam que tá travando elas. Elas mesmas estão se travando, sabe? Que nem eu tava com essa hesitação. Isso é muito normal, assim. Não só no meu estado, mas no vale? todos os músicos, assim. É, eu acho que é um sentimento em geral. E, Pedro, eu vi que tem muitas pessoas que apoiam você nas redes sociais, muitos, eu acredito que muitos dos seus amigos e familiares também estão sentindo sua falta. E você gostaria de agora no final deixar um recado para eles, deixar um recado para os seus amigos músicos, para sua família? Que recado você gostaria de deixar? Não. Eu gostaria primeiramente de agradecer tudo, né? Principalmente a minha mãe, a minha família, a minha namorada também me apoia muito. E todos os meus colegas. Porque eu acredito que na música, as conquistas não são individuais, né? Elas são em conjunto. Porque eu sempre fui ajudado minha vida toda. Ou era a minha tia me às vezes eu não conseguia pagar uma aula assim em Belo Horizonte, elas pagavam, né? Inclusive, pô, eu acabei esquecendo, mas nesse período que eu estudei em particular com o Vitor Dutra, eu não tinha condição, eu tive que parar de tocar na rua para eu conseguir estudar de fato. E a minha prima, as duas tias me ajudaram a conseguir fazer isso, porque senão eu ia para lá, mas eu não ia conseguir estudar, porque o tempo que eu tinha que estar estudando eu estaria tocando para conseguir o dinheiro. Então acaba que é uma conquista em conjunto, não só minha, sabe? Ah, muito obrigada. Muito obrigado, Pedro, pelo seu tempo. Foi um prazer conversar com você. Eu espero que você tenha muita boa sorte aí em Iloílo, no Chile. Espero que você seja um músico melhor do que você é hoje, que você possa abrir vários caminhos aí para você e que você tenha muita boa sorte no seu mestrado nos Estados Unidos, que Ah, vai sim. acontecer com certeza. Ah, E muito Deus quiser. obrigada. Bom dia, boa aula para você e bom festival também. Eu que agradeço, Ana. Abraço. Tchau, tchau, Pedro.